Olá, queridos rapazes, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se puder, compartilhe a mensagem. Se puder, divulgue a palavra. Mateus capítulo 13. Fala da parábola do semeador, que eu já falei aqui no Telegram. A semente é a palavra do Senhor. O semeador somos nós que divulgamos a palavra. A semente caiu à beira do caminho, caiu entre as pedras, caiu entre os espinhos, e a semente caiu na terra boa. Vemos claramente que Yeshua está falando para um povo agrícola, um povo que entendia a linguagem de um agricultor, de alguém que vive na roça. A semente é a palavra. O coração é a terra. Significa que existe aquelas pessoas que a Bíblia chama de eleitos, que vão ouvir a palavra do Eterno e vão compreendê-la e vão dar frutos. Yeshua passou 18 meses em Cafarnaum. Alguns estudiosos, eles acreditam que Cafarnaum era tipo um quartel-general. Era onde Yeshua passava a maior parte do tempo. Todos sabiam onde era a casa de Yeshua Notzri Mashiach. Muitas pessoas foram até ele. Ele fazia milagres e através dele até hoje é feito. Mas naquela época pessoas iam até ele para serem curados, Lembro-me de uma passagem que Yeshua estava em casa e 3 homens levaram um homem que estava paralítico e desceram aquele homem pelo telhado de sua casa. Yeshua curou muitas pessoas, fez sinais, fez prodígios. Até pessoas que tinham sido os olhos furados, como Bartimeu, Yeshua restituiu os olhos daquele homem. Não é apenas uma cura, é um prodígio. Mas é interessante que ele passou 18 meses em Cafarnaum e as pessoas viram milagres extraordinários e ouviram a palavra mais pura, a palavra limpa. Nós estamos falando de um pregador perfeito. Cafarnaum recebeu o maior pregador que já pisou aqui nessa terra. Nós não estamos falando de um pregador. Nós estamos usando um artigo definido. O pregador. O profeta. O mensageiro. Que não havia defeito. E que não há
Porque ele não está morto. Ele está vivo até hoje. Mas nós estamos falando de uma civilização da época privilegiada, que ouviu a palavra da boca do Filho de Deus, sem intermediários, direto da boca dele. Uma palavra vinda de Deus, porque o próprio Cristo disse que ele tem a plenitude do Espírito. Um homem que nunca errou, o homem perfeito, o melhor dos pregadores, o homem cheio da Ruach HaKodesh, o homem santo, misericordioso, amoroso, justo. Pedro diz em Atos: vós mataste o autor da vida. E aqui nós estamos vendo em Cafarnaum, no capítulo 11, verso 20, que Cafarnaum não dá a mínima. Cafarnaum quer milagre. Cafarnaum quer cura. Cafarnaum quer emprego. Cafarnaum quer casamento. Cafarnaum não quer arrependimento. Vão até o Cristo para procurar milagre. Vão até o Cristo para pedir emprego. Vão até Cristo para conseguir casamento. Vão até Cristo porque tem problema dentro de casa. Porque tem gente endemoniada. Porque precisa expulsar demônio. Porque precisa ficar curado. E Cristo cura, faz milagres, faz sinais. Mas arrependimento não se vê em Cafarnaum. O próprio Cristo denuncia não só Cafarnaum, como Betsaida, Corazim. Cidades que viram ele, ouviram direto dele, não por testemunhas, não por mensageiros posteriores, direto da boca do Cristo. O Cristo esteve lá, pisou lá, falou lá, passou dias e dias, abraçou pessoas, cuidou dos pobres. Mas depois daquele tempo que ele passa ali investindo naquelas almas, você vê uma geração de pessoas que não se arrepende, porque o próprio Cristo disse: olha, Nínive vai levantar com esta geração e vai condenar ela. Porque os ninivitas se arrependeram com a mensagem de Jonas. Eis aqui quem é maior que Jonas. Jonas era falho. Cristo não. Jonas era desobediente porque estava fugindo de Deus. Cristo não. E nem por isso as pessoas que ouviram direto da boca dele se arrependiam. O problema não é a semente. O problema não está com o pregador. O problema é a terra. Você pode escolher a melhor semente do mundo. Coloca numa terra ruim para ver se vai nascer. O que nós estamos falando? Tem pessoas que nascem, crescem e vão morrer sem se arrepender das besteiras que fizeram. Porque são duro coração, são de duro coração, são de dura cerviz. Pessoas que não estão nem aí para o céu, não se importam com Deus, não se importam com a palavra, não estão nem aí para Deus. Há pessoas que só pensam no próprio ventre. Aquelas pessoas que se dane todo mundo, importa eu. Insensíveis, que não se importa com o Criador. Veja, às vezes a gente fica indignado quando é traído. Nós ficamos tristes, decepcionados com pessoas. Porque muitas das vezes somos traídos, esquecidos, abandonados. As pessoas são ingratas muitas das vezes. Mas eu fico pensando no Criador, o perfeito. Ele cria anjos. E um anjo, ele cria
com grandes qualidades. Um dia, esse anjo para de servir a Deus, para de ter prazer em Deus e começou a olhar-se para si, daí surge a idolatria. Quando você tira os olhos de Deus e coloca em você, quando você se importa em mais agradar a você do que a Deus. Por isso não vai ser salvo pessoas que não renunciaram à vida, porque isso caracteriza a idolatria. Aqueles que tiraram os olhos do Senhor e ficaram olhando só para si e esqueceram do Redentor, esses vão perecer. Quando Satanás, a Bíblia diz que ele era perfeito, ele era luz, ele é precipitado e toda a luz que ele tinha não era dele, e sim de Deus. Isso é o homem sem Deus, não há luz nele. O homem passa a ter luz quando se volta para Deus. A Bíblia diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas o homem que se afasta de Deus, ele é treva, ele não tem luz própria. A luz que nós temos, ela vem do alto, ela não é nossa. Entende? Eu não sou nada e você não é nada. É a luz de Deus que reflete em nós. Por isso Yeshua diz: vós sois a luz do mundo. Porque Deus está em nós. Por isso brilhamos. Mas se Deus tirar a mão, nós não somos nada. Satã era luz, se torna trevas, porque parou de admirar a Deus para se admirar. Não pare de olhar para o céu e admirar o Senhor. Ele é o único que tem que ser adorado. Ele é o que faz a obra. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. Ele nós temos que olhar com toda a devoção. É para Ele que nós temos que cultuar. É Ele. Não há homens. Homens falham, erram. Aquele que vive para sempre não erra, não dorme, não falha. Ele é perfeito. Ande com Deus, tua vida vai mudar. Ande sem Deus, sua vida é um inferno. Andar com Ele é a única garantia que temos para a felicidade plena e verdadeira. Sem o Eterno, nós não somos nada. Sem o Eterno, nós não somos nada. Mas cuidado, algumas pessoas estão abandonando ao Senhor. Porque não é você que fala que tem Deus que de fato tem. Ouça Israel. Chamar, guarda, obedeça. Ouça Israel, obedeça. Obedeça o que o Eterno tem dito. Vou repetir. Não há problema nenhum na semente. Esta palavra que está sendo pregada, ela é do jeito que ela está sendo dita. O problema não é o mensageiro. O problema é a terra. Ninguém vai mudar as profecias bíblicas. A maioria está fora. Uma minoria que o Cristo disse ao que vencer. Esses são os únicos que vão estar com Deus na eternidade. Isso significa que pessoas vão deixar tudo por Deus. Pessoas, e não são muitas. Esses têm prazer em Deus. Eles perdem tudo, mas eles não querem perder o Senhor. Mas aqueles que trocam o Senhor pelo prato de comida, como fez Esaú, aqueles que trocam a Deus
por vestes como fez Geazi, por ouro, ou por comida, ou por emprego, esses nunca vão ver o Senhor. Só vão continuar na presença dele os que têm prazer nele. Você acha que Deus vai levar pessoas para morar com ele, interesseiras, que só buscam a Deus quando estão na pior, quando estão ferrados, mas quando estão bem, viram as costas para Deus? Você acha que Deus vai levar para morar com ele pessoas que não estão nem aí, não têm zelo, não são zelosas, não amam? Pessoas que não se entregam de verdade. Pessoas que ficam no muro, cocheando em dois pensamentos, variando, um dia é crente, outro dia não é. Pessoas indecisas, que não sabem o que querem. O verdadeiro servo de Deus adora ele em espírito e em verdade, não importa a luta que vai enfrentar. Ele é como Abraão. Abraão não é um Deus. Abraão é um homem decidido a servir a Deus. Jó não é um robô. Jó foi um ser humano que decidiu ser fiel até o final. Esses homens, os heróis da fé, eram seres humanos, filhos de mulheres, homens comuns. A diferença dele para esta geração é que essa geração troca Deus pelo prato de lentilha, pelo uma roupa, pelo um prazer, pelo uma lascívia. Trocam a Deus pelo adultério. Troca o Senhor por um time de futebol. Troca o eterno por roupas. Troca o eterno por coisas. Esse tipo de gente vai bater com a cara na porta. Porque são pessoas que não estão nem aí para Deus. Acha que Deus é um garçom que só serve para servir elas quando elas precisam. Cadê a devoção? Cadê o amor? Cadê o respeito? Cadê o carinho? Cadê a fidelidade? Há muitas pessoas que falam de Deus, mas querem morar com ele. Muita gente fala de Deus porque está atrás da merenda, da conta cheia de número. Eu estou falando de um culto genuíno. A maioria das igrejas, se ouvisse esse tipo de mensagem, como eu prego aqui, ficariam vazias. Porque a maioria das pessoas não ouviram o verdadeiro evangelho. Ouviram qualquer coisa, menos o evangelho. As pessoas foram ensinadas a buscar um Deus para dar coisas para elas. É isso que muitos aprenderam. As pessoas tratam Deus como Deus fosse dependente delas. Como se Deus fosse carente. Como se ele precisasse de alguém. As pessoas tratam a Deus como se fosse um órfão. Como se ele dependesse de mim. Ou de você para alguma coisa. Deus não está carente. Você está entendendo? Ele não está sofrendo por falta de amizade, não, filho. Ele criou o ser humano porque ele ama, porque ele doa. Irmãos, Deus não precisa de nada. O Eterno continua sendo Elohim, sem eu e sem você. O maior privilegiado é nós que temos ele. Ou você não entendeu ainda? Vale a pena largar tudo por ele. Só que essas pessoas que vão se dedicar inteiramente por Deus, a Bíblia chama eles de escolhidos, eleitos, terra boa,
trigo, santos, luz, os eleitos, sadiquim, aqueles que adoram espírito em verdade, eles vão para a forca, como Ananias, Misael e Azarias foram para a fornalha, mas eles não vão negar o Senhor. Tem pessoas que negam o Senhor, como Esaú, por nada. Mas tem pessoas que perdem tudo por Deus, como Jó. São fiéis, são verdadeiros. Ainda que sejam falhos, têm prazer no Senhor. Têm prazer no Altíssimo. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Os escolhidos de Deus não serão enganados, apesar do engano que vai ser feito seja tão grande. Os eleitos não serão enganados porque Deus não vai permitir. 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não era dos nossos, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Você não tem prazer no que eu falo? Irmão, eu não vou atrás de ninguém que não tem prazer na palavra de Deus. Eu estou de braços abertos para as pessoas desde 2009. Qualquer pessoa que me procura, eu estendo a mão. Mas uma coisa que eu nunca negociei e não vou negociar é deixar de falar a verdade para agradar alguém. Eu não sou lunático e maluco que escrevi alguma coisa e saiu falando. Eu não tenho nenhum livro no meu nome. Tudo que eu prego aqui está na Bíblia. E se a Bíblia não te dá prazer, você não vai andar comigo. Porque eu não vou andar com você. Se você não ama o que Deus disse, eu não vou andar contigo. Nós vamos se dividir. Disso você pode ter certeza. Porque eu tenho prazer na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você não tem, você não é dos nossos. Eu lamento. Eu não vou mudar a palavra de Deus para agradar ninguém. Ninguém, nem a mim. 2 Tessalonicenses 2, verso 11, verso 10. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Elohim lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Pessoas que não têm prazer na verdade vão ganhar de brinde a iniquidade. E no final vão para o fogo. Porque essas pessoas internamente nunca tiveram prazer nas coisas de Deus. Por isso eles receberão a operação do erro. Por isso, quem quer a verdade está buscando ela, aceita ela, abraça ela e cuida dela. Eu não vejo esse chamarisco que a igreja, que a cristandade, que outras religiões fazem, como se o pecador fosse vítima. Vem cá, coitadinho. Deus precisa muito de você. Eu não entendo essa pregação que o pecador que merece ser condenado é tratado como vítima. Como se fosse Deus que pecasse contra ele. É o contrário, cara. Você está pensando o quê? Nós nascemos já condenados. Deus não tem obrigação nenhuma de me salvar. E nem você. Quem disse que Deus tem obrigação de salvar alguém aqui? Quem errou aqui somos nós.
Deus está fazendo pelo seu amor, por sua misericórdia. Então abaixa a crista. Entenda que você é pecador e que Deus está tendo graça e misericórdia. E que tudo que você fizer por Ele nunca vai pagar o que Ele fez por você. O que Ele fez por mim. E o que Ele faz até hoje. E o que Ele fará. Não foi o Eterno que errou. Bendito é o nome dele. Nós erramos contra o céu, contra Ele. E se Ele está nos perdoando, não é porque merecemos, é porque Ele tem amor, porque é gracioso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para medir o amor de Deus, que o escritor nem coloca. Tal, não dá para medir. Incomparável o amor de Deus por pessoas que mereciam fogo. Mas o Eterno abriu os braços e disse: venha, eu perdoo vocês. Mas o pecador não quer ser perdoado por Deus, porque ele tem prazer no pecado. O pecador vira as costas para Deus e quer servir o diabo. Essa é a verdade. Os eleitos são aqueles que ouviram a mensagem e fizeram techuvá. Eu não tenho prazer nisso que eu estava fazendo. Eu quero o céu. Eu quero o eterno. Eu amo. Eu não quero essa vida de pecado para mim mais. Eu não tenho prazer nisso. Essas pessoas que têm prazer no eterno, o eterno está procurando essas pessoas que ele vai despertar, que amam a ele, mas que ainda não sabem disso, que têm prazer nele, mas que ainda não sabem isso porque estão trancafiados numa prisão espiritual. Esses, o evangelho vai chegar até essas pessoas serão libertas, vão se converter e farão parte do exército de Cristo. Esses são chamados os eleitos. Que você entenda que o Eterno te ama e ama a todos nós. Ele ama a sua alma. Ele ama a sua vida. A pergunta é: se você o ama.